Boa noite, irmãos. Graça e paz. Uma alegria enorme estar aqui com os irmãos nessa noite para adorar o nosso Deus, para a gente cultuar juntos e exaltar o seu grandioso nome. É por isso que nós estamos aqui. Eu espero que seja por isso que você também veio nessa noite. Primeiramente para adorar, para oferecer culto ao Senhor, mas também para receber de sua palavra, que nos alimenta, nos fortifica nessa noite. Nesse início de mês nós não teremos IBEV Kids, então não chamaremos as crianças, para orarmos, mas no texto que nós iremos trabalhar hoje elas estarão bastante presentes, certo, irmãos? Então eu gostaria de iniciar com uma oração, irmãos. Uma oração, fechem os seus olhos, abram o seu coração diante do Senhor Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, humildemente, Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, prostrados diante de Ti, em adoração, Pai, em reconhecimento de que nós dependemos de Ti, Pai. Nesta noite, Senhor, que o nosso coração esteja aberto aos ensinamentos de Tua palavra. Senhor Deus, que quaisquer impedimentos, Senhor Deus, que venham tirar a nossa compreensão, mas também, Senhor Deus, impedimentos que tirem, Senhor Deus, que impeçam que nós não apliquemos o que nós aprendemos em nossas vidas, Senhor Deus. Senhor Deus, porque esse é o objetivo, Senhor Deus, é que a palavra chegue aos nossos corações, nós compreendamos ela, Senhor Deus, e que o que foi ensinado, Senhor Deus, em nossas vidas faça sentido, Senhor Deus, e mude e transforme o nosso proceder, Senhor. Senhor Deus, tira de nós, Senhor Deus, toda a covardia, todo o medo, para que nós estejamos única e exclusivamente agora dispostos, Senhor Deus, a aprender de Tua palavra. Pessoalmente, Deus, eu clamo a Ti por Tua graça nesse momento, diante de tão grande responsabilidade, Deus, que é trazer a Tua mensagem, Pai. Que não seja, Senhor Deus, palavras, Senhor Deus, e aplicações vindas de mim, Senhor Deus, mas regadas, Senhor Deus, e direcionadas pelo Teu Santo Espírito, Senhor Deus, que eu possa explanar, Deus, explicar, expor a Tua palavra nessa noite. Pai. Amém. Vamos ler o texto que nos é proposto nessa noite. Abram suas Bíblias. Se você não trouxe ela, vai ser projetado, a Paty vai projetar, que é Mateus 19. Já estamos mais para o fim de Mateus, alguns anos já que estamos, acho que 2001 ou 2022, que a gente iniciou Mateus. Estamos aí nessa caminhada. Já estamos já do meio para o fim, mais para o fim de Mateus. Vamos ler, a partir, irmão, do verso 13, que diz assim: Então trouxeram algumas crianças a Jesus, para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom, só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso eu tenho observado, o que é que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus.
depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Irmãos, antes de nós adentrarmos no texto, é importante nós nos relembrarmos de como tem sido a caminhada de todo o livro de Mateus até chegar nesse ponto. Vemos o ministério de Jesus Cristo se desenrolando, desde ali a sua encarnação, seu nascimento e a sua preparação. O livro de Mateus ele mostra Cristo como o rei, como aquele que irá resgatar o seu povo. E no desenrolar da narrativa nós vemos como isso se desenvolveu com Cristo. Depois do seu batismo, o início do seu ministério, ele, lá no capítulo 4, 17, ele dá aquela palavra principal, a sua mensagem: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. A partir do capítulo 5, ele inicia ali a revelação a respeito de como é o seu reino e de como aquelas pessoas que irão fazer parte do seu reino deveriam viver. É onde nós vemos ali o sermão da montanha, o sermão do monte, a importância, ele ensina sobre várias coisas, sobre a verdadeira justiça, sobre as bem-aventuranças. Ele começa depois ali a manifestar agora o poder dele como rei. Expulsa demônios, cura pessoas. E depois disso começam as oposições. Fariseus, às vezes até os seus próprios discípulos não concordam com o que ele fala. Ele começa a receber oposições, judeus, os fariseus, saduceus, porque o que ele ensinava chocava com qual era o pensamento daquela época. Já partindo, se aproximando do texto que a gente vai discorrer nessa noite, nós vemos também a partir do capítulo 13 a preparação. O discípulo, Jesus Cristo agora se volta um pouco mais para os seus discípulos e começa a ensiná-los sobre várias coisas, até que em algum momento ele expõe aos seus discípulos que era necessário que ele morresse, que ele fosse traído, mas que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Também no meio desse momento ele tira um pouco a atenção dos judeus e foca um pouco do seu ministério para os gentios, que são aqueles que não eram judeus. E mais uma vez, ele prediz sua morte e ressurreição. Ele ensina no capítulo 18 como tratar aquele irmão que peca, tratar aquele que pega contra você. E tem aquela parábola do credor incompassivo. Irmãos,
E o texto anterior que o Anderson expôs foi Jesus, ele foi indagado por alguns fariseus sobre o divórcio, né? E aqui Jesus Cristo aproveitou esse momento para ensinar sobre várias questões, irmãos. Sobre o casamento, sobre o divórcio, novo casamento, mas também sobre a vida solitária, né? O Anderson explicou sobre os eunucos, né? Que fizeram eles eunucos, e aqueles que escolheram por si mesmos viver assim, né? Sem se casar. E aí, dando continuidade, nós chegamos no texto de hoje. Trouxeram algumas crianças. Vamos ler ali este texto, né? Essa primeira parte do texto, ela vai dos versos 13 aos versos 15, onde Jesus, ele abençoa as crianças e ele repreende os discípulos por impedi-las de virem a ele. Vamos ao texto que diz assim: Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Como eu falei, hoje não tem o IBEV Kids, as crianças estão aqui mesmo, no templo, fazendo a zoadinha ali atrás, e o início do texto fala diretamente sobre elas. O que nós vemos é um momento muito bonito, né? Em que Jesus, ele abençoa essas crianças. E o que acontece é que ele é repreendido pelos discípulos, né? Talvez culturalmente acontecia isso. O texto do Talmud, que é um texto judaico, ele fala sobre isso, que era costume apresentar as crianças aos mestres para que eles lhe impusessem as mãos. E Jesus Cristo, como um mestre, ele também recebeu aquelas crianças para abençoá-las. E os discípulos, ele, por algum motivo, que não é claro aqui no texto, ele repreende a Jesus Cristo. E Jesus Cristo: não os impeçam de vir a mim. Isso demonstra como as crianças são importantes para Jesus Cristo. Talvez os discípulos estavam com pensamentos, com as prioridades erradas. Eles talvez não entendiam ainda a importância dos pequeninos para Jesus Cristo. Sabe o que é interessante, irmãos? Em Mateus 18, do 3 ao 5, Jesus Cristo ensina para os discípulos sobre as crianças. Vamos ler esse texto? Mateus 18, do 3, verso 3 ao 5. Vamos a partir do verso 1. 18, do 1 ao 5. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Irmãos, nós percebemos aqui como Jesus Cristo utiliza a figura de uma criança para trazer ensinamentos e uma repreensão aos discípulos. Eles já tinham ouvido falar sobre a importância e como eles deveriam se espelhar em algumas características de crianças para viver como a vontade de Deus quer no reino. Quando nós olhamos para características de crianças, elas são frágeis, elas dependem, elas não têm a capacidade plena ainda, elas confiam nos pais plenamente, elas dependem, confiam, são frágeis. E o que Jesus Cristo demonstra nesse momento aqui é que nós devemos olhar para elas. Ele fala como nós devemos nos humilhar como crianças. Nós devemos
recebê-las também. Recebê-las. Isso mostra que no ministério e no reino de Deus, as crianças, elas são importantes, irmãos. Elas são importantes. Jesus, ele sempre teve uma atenção especial para aqueles que eram desprezados. Ele olhou para as crianças, para os pobres, para leprosos, cobradores de impostos, que também, apesar de sua condição financeira, também eram desprezados. Jesus Cristo também olhou para eles, e para as mulheres também, que futuramente, naquele período, eram desprezadas. E olhando em especial nessa passagem, Jesus Cristo estava querendo mostrar aos seus discípulos que eles deviam aprender, irmãos, com as crianças. Não no sentido de infantilidade, né? Eu, como adulto, eu não vou fazer criancices, mas alguns aspectos da vida de uma criança, como eu já falei anteriormente. Uma criança está se desenvolvendo, ela não tem todas as suas capacidades plenas, então ela confia. A Isabela sabe que se ela estiver perto de um batente, ela olha para mim porque ela sabe que ela não tem capacidade de descer, ela pede ajuda, ela vai para os meus braços. Eu tenho aprendido muito com isso agora que eu tenho uma filha. E assim como uma criança depende do seu pai, nós devemos depender e confiar plenamente no Senhor, irmãos. E olhando para o nosso contexto, nós devemos valorizar, irmão, o ministério com crianças. Pela graça de Deus, a nossa igreja tem trabalhado com crianças desde o início. Temos muito a melhorar ainda com o nosso ministério de crianças, irmãos. Por quê? Porque se a igreja, uma igreja, irmãos, ela não pode crescer espiritualmente se ela desprezar, ela abandonar o cuidado com as crianças, irmãos. Não dá. Um coração que ama a Jesus Cristo, ele ama também os pequeninos. Ele ama também os pequeninos. E nós já temos ouvido em pregações, em ensinamentos, e no dia a dia aqui do IBEV Kids, do projeto, que nós temos que investir nas crianças, porque elas não são o futuro da igreja, elas precisam ser tratadas como o presente já. Porque se nós tratarmos apenas como o futuro, nós vamos esquecer o presente e não iremos dedicar os nossos esforços em ensiná-las no caminho. Então, Jesus Cristo queria ensinar os discípulos naquela época sobre valor, sobre crescimento e sobre aprender com crianças a como ser humilde, a como ser humilde e como depender exclusivamente do Pai, como a depositar toda a sua confiança maior no seu Senhor. Que nós não venhamos cair nesse erro do orgulho de achar que nós somos capazes, que nós não dependemos do Senhor, mas que sejamos humildes como crianças, que sejamos humildes, irmãos. Sabe, irmãos, lá em Gênesis, quando nós vemos o relato da criação, Deus cria o homem, ele o dignifica, mas o pecado, ele quebra isso. Ele quebra isso. E por causa do pecado, o ser humano hoje, principalmente, não tem valorizado as crianças. Nós vemos o sistema, a sociedade trabalhando, irmão, para destruir a vida das crianças. Irmãos, o inimigo, ele é astuto. Ele sabe que se ele atacar as crianças agora, vai afetar o seu futuro. Só o Evangelho de Cristo pode resgatar essas crianças do mal a que elas estão sujeitas. Então vamos nos dedicar e aprender o que Jesus Cristo nos mostra em relação a crianças. E agora, dando continuidade ao texto, agora nós vamos aprender o contrário, como não se deve proceder. Sabe por quê? Porque depois de Jesus Cristo ensinar os discípulos, repreender os discípulos, dizer, olha, vocês devem viver assim, como crianças, chega um rapaz e faz algumas perguntas para Jesus Cristo. Vemos agora nessa segunda parte o diálogo de Jesus com o jovem rico sobre a vida eterna e os ensinamentos de Jesus Cristo sobre ela.
Vamos ler novamente, irmãos, os versos 16 até o 22, que diz assim, logo após, o episódio das crianças. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Mas o jovem disse, irmãos, tudo isso eu tenho observado. O que é que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aparentemente, o texto parece que traz uma mudança de panorama, mas, na verdade, eu considero que está bem conectado, porque ele inicia falando como deve proceder, deve viver como crianças. Agora vemos um exemplo de uma pessoa que não compreendeu, irmãos, o que é o reino dos céus. Esse episódio de Jesus Cristo com o jovem rico, irmãos, ele ensina muitas verdades, irmãos, para nossas vidas, como nós não devemos proceder no reino dos céus. Sabe por quê? Crianças, elas confiam nos seus pais, elas dependem dele. Mas quando nós olhamos para o jovem rico, é o contrário. Ele confiava nas suas riquezas, ele confiava nas suas posses, ele confiava na sua capacidade de cumprir as leis, a lei de Moisés. E Jesus Cristo aqui quebra as pernas dele, mostrando que realmente ele não tinha capacidade. E, infelizmente, o fim, aparentemente, que a Bíblia nos traz desse homem é de que não foi muito bom, porque ele se retirou. Ele se retirou, irmão. Nós vemos aqui, então, o perigo, irmãos, de alguém que confiava na sua capacidade. Ele inicia com Jesus Cristo perguntando: o que eu farei? Ele inicia perguntando: o que eu faço? O que eu faço de bom para alcançar a vida eterna? Você percebe como é o diálogo de alguém que está querendo fazer o que eu faço? O que eu alcanço? Como eu alcanço a vida eterna? É alguém que olhava para a sua vida e confiava. E Jesus Cristo já responde com outra pergunta: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Guarde os mandamentos. Ele responde a Jesus Cristo perguntando quais mandamentos. Ele quer fazer, ele quer alcançar, ele quer que Jesus explique como é, passo a passo, porque ele quer conquistar a vida eterna. Não sei se você percebe, mas o diálogo é de alguém que quer conseguir. Ao contrário do que o Evangelho nos ensina, irmãos, é que a vida eterna é conquistada e ela é dada àqueles que creem. Ela é o oposto do que esse homem está vivendo e demonstrando aqui. Nós podemos perceber até um certo orgulho. Tudo isso tenho observado. O que é que me falta ainda? Eu não sei você, irmãos, mas quando nós olhamos para os 10 mandamentos, não são fáceis de viver. Mas ele fala com a convicção: tudo isso eu tenho observado. O que é que me falta? O que é que me falta? E Jesus Cristo
vai trabalhar agora, irmãos, na cobiça dele, no orgulho dele. E foi na ferida. Porque o que Jesus Cristo realmente mostrou, ele falou que seguia. Mas quando nós trabalhamos aqui, quando Jesus Cristo mostra sobre algo que está além do que ele disse que conseguia conquistar, tira-lhe o chão. Porque ele tinha muitas posses. Ele aparentemente era alguém bastante religioso. Mas Jesus Cristo fala: se você quiser ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Irmãos, é triste essa história desse jovem, porque alguém que aparentemente era um religioso, cumpria, tinha orgulho aparentemente disso. Todo esse texto nos demonstra, irmãos, que ele não era capaz de abrir mão do que realmente importava para seguir a Jesus Cristo. Jesus Cristo fala: primeiro, abra mão disso e depois siga-me. Assim, irmãos, é o discipulado, assim é a vida de um cristão. Assim, Jesus ensinou e falou para os seus discípulos, e assim eles largaram as suas redes e seguiram a Jesus Cristo. Irmãos, o que é que tem nos impedido às vezes de seguir a Jesus Cristo ou de viver uma vida plena? Reflita se não existem coisas em sua vida que têm atrapalhado o seu relacionamento com Deus, a sua dedicação ao Senhor, em conhecê-lo mais, em amá-lo mais. Porque, irmãos, não foi só aqui, mas em outras passagens da Bíblia, Jesus já ensina sobre o perigo das riquezas. Sobre o perigo das riquezas. Jesus Cristo ensina: não ajunteis tesouros aqui na terra. Porque quando você ajunta aqui, coisas aleatórias podem acontecer e você pode perder, mas ajunteis tesouros nos céus. Irmãos, o episódio do jovem rico, ele demonstra como a queda ela afetou a compreensão de dependência do homem. Sabe, ele mostra alguém que se apegou aos bens terrenos. O pecado, irmãos, ele afetou tanto o homem, e principalmente a raiz dele, é no sentido de que o homem agora ele quer ser Deus. Ele se sente autônomo, ele não confiou. Assim, Adão, Deus, ele mostrou para Adão e Eva: é assim que vocês devem proceder, mas eles desobedeceram, e trouxe consequências seríssimas, que foi o pecado. Por quê? Eles não confiaram no seu pai, eles viram fruto que era boa, e aí comeram, mas desobedeceram. Isso mostra um sentimento de autonomia, de desejo de ser autônomo de Deus. Deus não é suficiente para mim. Isso começou lá no Éden, irmãos, e assim é hoje. Às vezes, na nossa própria vida, nós esquecemos de depender mais do Senhor e confiar nas suas próprias capacidades, irmãos. Que o Senhor nos ensine sobre isso, irmãos. Saber que a vida eterna, ela foi conquistada por Cristo. Ao seguirmos a Cristo, primeiro nós temos que abandonar essa dependência, achar que nós, essa independência de Deus, e dependermos dele, e saber que a salvação é pela graça do Senhor. Não é pelo que nós fazemos, nós não somos capazes de conquistar, de alcançar como o jovem rico queria, a vida eterna, mas que nós devemos confiar no Senhor e entregar sobre Ele a nossa vida. E depois de Jesus Cristo conversar, com esse jovem rico e indagar várias questões para ele, agora Jesus se volta
para os seus discípulos. Jesus Cristo falou com os discípulos sobre o episódio das crianças, depois ele fala com esse jovem rico, e agora ele volta, ainda dentro da história do jovem rico, mas para trazer ensinamentos aos seus discípulos, que é o ensinamento de Jesus aos discípulos sobre a dificuldade de entrar no reino. Vamos ler os versos 23 até o 26. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é impossível. Tudo é impossível. Conectado com esse texto, Jesus Cristo mostra que o grande perigo, irmãos, espiritual, de confiar nas riquezas. Você pode, então, numa leitura simples, compreender talvez como os discípulos compreenderam talvez naquele momento. O Senhor, então, meu Deus, então, não posso ser rico? Ser rico é pecado? Eu não sei como foi a compreensão, mas quando a gente estuda sobre isso, irmãos, lá no período em que Jesus vivia, os judeus, quando a pessoa ela tinha muitas posses, isso era para eles sinônimo de que Deus o abençoava. Então, quando Jesus Cristo fala que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, isso os admirou. Por quê? Porque, mais uma vez, eles não compreenderam o que Jesus Cristo estava os ensinando, irmãos. Eles não compreenderam, irmãos. Aí Jesus utiliza, inclusive, essa comparação, essa analogia aqui até meio que absurda. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Existem muitos teólogos que discutem sobre essa passagem, o que seria, se seria um camelo mesmo, se essa agulha seria uma agulha mesmo, se seria um buraco que tinha lá no muro de Jerusalém. Alguns dizem que até era um erro de tradução, que esse camelo, na verdade, era camilos, que era a tradução para corda, então era uma corda no fundo de uma agulha. Mas, irmãos, sem querer adentrar talvez essas análises, o que Jesus está dizendo é que é algo impossível. Vamos nos atentar a isso. Nos meus estudos eu vi que até existia um provérbio persa, até nos ensinamentos de Maomé, do Alcorão, que tem um texto parecido com isso. Só que eles utilizam a figura de um elefante, mas é fácil um elefante passar no fundo de uma agulha. Então era algo que para aquela época eles compreenderam, essa alegoria absurda. Para nós talvez é um pouco mais difícil, mas em suma, o que Jesus Cristo está ensinando, irmãos, é que é impossível, né? É muito difícil, na verdade, um rico entrar nos reinos dos céus, irmãos. E aí, irmãos, você pode se perguntar, então, meu Deus, eu vou me contentar mesmo, ser pobre porque ser rico é pecado. Irmãos, vamos olhar para o texto e refletir mais ou menos. Ele que nos mostra que parece ser impossível, para Deus é possível. Jesus que estava falando desde a parte do jovem rico, o perigo das riquezas. A ideia central aqui, irmãos, é que realmente, irmãos, nós podemos pensar que quando mais você tem riquezas, a tendência, pelo menos, é que você confie mais nelas. Um exemplo que a gente pode ver são de muitos países ricos,
em que o evangelho tem sido esquecido. Por exemplo, na Europa, eu já vi alguns testemunhos de pessoas que moram lá, até cristãos, que falam: a gente vai pregar o evangelho para eles, eles falam: cara, eu já tenho tudo, eu não quero saber de Deus. Eu tenho uma casa boa, eu tenho um melhor carro, eu tenho um bom emprego, está tudo dando certo na minha vida e eu não preciso de Deus. Infelizmente é isso, irmãos. Nós temos que compreender nisso. O problema está, irmãos, em amar as riquezas, amar o dinheiro e depositar neles a sua confiança e achar que o dinheiro é que vai lhe sustentar. Realmente, irmãos, quem que não gosta de dinheiro? Dinheiro ajuda em muitas coisas. Doenças, quando você precisa de um plano de saúde, você precisa comprar um transporte, um bom alimento. O dinheiro, ele é bom. Mas a ideia central, irmãos, até onde o dinheiro tem sido central na sua vida? Até onde? E ficou alerta para nós não sermos como a igreja de Laodiceia. Sabe por quê? A igreja de Laodiceia foi repreendida pelo Senhor por esse pensamento de autossuficiência. Lá em Apocalipse 3, capítulo 3, dos versos 14 ao 17, fala um pouco a mensagem de Cristo às igrejas ali da Ásia, né? Que diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente, quem dera você fosse. Assim porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, preste atenção, irmãos: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, irmãos. Irmãos, Laodiceia era uma cidade bastante rica, irmão. Ela foi destruída por um terremoto. E sabe o que acontece? Quando o governo daquela época, nas pesquisas históricas, propôs ajuda para a cidade de Laodiceia, eles disseram: não, nós conseguimos nos virar. E eles realmente trabalharam e conseguiram se reconstruir sozinhos aquela cidade. Eles não dependeram de ajuda externa. Mas o que parece, quando há esse ensinamento de Cristo, é que esse pensamento de autossuficiência parece que afetou a igreja de Laodiceia, não foi? Porque ele fala: olha, eu estou bem, não me falta nada, nossa igreja tem de tudo. Mas o Senhor Deus fala: olha, vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. E voltando para o texto, irmãos, é isso que Jesus Cristo está querendo nos ensinar, irmãos. Ele ensinou aos discípulos sobre essa dificuldade, o desapego que nós precisamos ter em relação às riquezas e a dependência do nosso Senhor Jesus Cristo. Depender do Senhor. Irmãos, que nós não venhamos achar que o nosso dinheiro vai nos guardar de tudo, irmãos. Que nós venhamos usar os recursos que Deus nos dá em prol do reino, irmãos. Se Deus lhe dá em abundância, glória a Deus, utilize para o reino. Se Deus lhe dá pouco, glória a Deus, trabalhe com o que você tem em prol do reino, irmãos. Honre a Deus com o que você tem. Mas existe esse episódio que parece, quando ele fala, né, esse episódio de impossibilidade. Para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Irmão, se aparentemente o texto diz que uma pessoa rica é impossível, Jesus Cristo mostra que para Deus é possível. Sabe por quê? A própria palavra de Deus nos mostra isso. Lá em Lucas 19, a gente vai ler agora dos versos 1 ao 10, nós vemos a redenção,
a salvação alcançando um rico. Sabe quem é, irmãos? Zaqueu. Era um homem que tinha muitas posses, era um homem rico. Vemos esse episódio em que Deus salva, em que esse homem rico é salvo. Ele reconheceu a sua insuficiência e dependência. Ele agora depende do Senhor. Lucas 19, a partir do 1, diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, prestem atenção, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria, irmãos. Recebeu a Cristo com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, prestem bem atenção, irmãos, o que Jesus Cristo fala: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que parece ser impossível aos homens, irmãos, é possível para Deus. Vemos aqui um homem rico, que ele reconheceu o seu pecado. Ele fala assim: eu pequei, eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais, e o que eu tenho, eu vou dar metade aos pobres. Vemos aqui um episódio de uma pessoa que ela não se apegou ao que tinha, ao contrário do jovem rico, e ele deu. O jovem rico não quis abrir mão. Zaqueu, ele abriu mão, e ele seguiu a Jesus Cristo e o recebeu com alegria, irmãos. Vemos aqui a redenção chegando, irmãos, a um homem rico. Ah, irmãos, não importa a sua situação, se você se acha fraco, se você se acha pecador, irmãos, muitos hoje dizem: mas eu sou muito pecador, acho que Deus não vai me perdoar. Irmãos, pare com isso, isso é um orgulho demais, você achar que não há nada impossível, que não há nada possível para Deus. Deus, ele pode salvar, irmãos, por mais vil que possa ser o pecador, por mais profundo que seja o seu pecado. Olhe para isso, irmãos, olhe para a palavra de Deus, se arrependa, irmãos, e reconheça, abra mão, carregue a sua cruz e siga a Jesus Cristo, irmãos. E por último, irmãos, para a gente já encerrar, Pedro. Pedro sempre gosta de aparecer, né? E fazer algumas perguntas para Jesus. Logo após Jesus falar que para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível, Pedro, ele indaga a Jesus. Então Pedro, no verso 27, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Nós vemos aí, irmãos, a pergunta de Pedro no verso 27 e depois a resposta de Jesus sobre recompensas.
Pedro, talvez representando os discípulos, ele vê essa situação. Meu Deus, então é impossível. Ele questiona Jesus sobre isso. Eu não sei, eu não estou na mente de Pedro, mas Pedro fala: Senhor, tu pediste para as pessoas anteriormente deixarem o que eles tinham e seguirem a ti. O jovem rico, ele não deixou tudo o que tinha. Ele não seguiu a Jesus Cristo, mas eles, os discípulos, sim. Eles abandonaram seus trabalhos, seus pescadores, outros eram publicanos, cobradores de impostos, eles deixaram e seguiram a Jesus Cristo. E agora, né? Eles têm talvez esse argumento para dar, né? Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor, que será pois de nós? Jesus, ele poderia talvez dar um puxão de orelha aqui, mas ele ressalta para eles, irmãos, para os seus discípulos, as recompensas para aqueles que decidem abrir mão, deixar a sua vida cotidiana, deixar tudo que tem, não abandonar, mas colocar o Senhor como centro de sua vida e segui-lo. Há recompensa para isso, irmãos. E Jesus mostra isso para eles. Mostra essas recompensas. Embora Pedro e os outros discípulos tenham deixado suas posses, ainda havia no coração deles, irmãos, um desejo escondido por reconhecimento, poder e glória. Nós vemos em outras passagens eles perguntando para Jesus: como é que vai ser no teu reino? Eu vou sentar no lado direito, no lado esquerdo, não é verdade? E aqui eles falam: Senhor, eu deixei tudo, e agora o que vai ser de nós? É como disse Craig Bloomberg: podemos vencer o ídolo do dinheiro, mas precisamos ter cuidado para não cair no ídolo do orgulho espiritual. Talvez nós não estejamos caindo no perigo do dinheiro. Talvez esteja até lhe faltando, né? Talvez na grande maioria hoje do nosso Brasil, a situação não está boa, mas nós podemos cair no orgulho espiritual. Senhor, eu me sacrifico tanto no teu reino, eu prego, eu canto, eu venho para a igreja, Senhor Deus, e como se nós tivéssemos direito de cobrar coisas de Deus, irmãos, quando na verdade o que nós recebemos de Deus é por graça. Que não venhamos a cair nesse pecado de ter orgulho por servir, que nós não viemos servir por servir, em achar que eu vou servir, eu vou dar ao Senhor como se Deus precisasse, para Ele ser obrigado a me retribuir. O problema, o pecado de muitos é porque só pensam em retribuições aqui na terra. Muitas igrejas, muitos falsos pastores têm evidenciado isso. Dê o dinheiro, dê o seu dízimo, a sua oferta, e você vai receber aqui a sua bênção, o seu carro, a sua casa. Os seus inimigos vão olhar para você, tendo ali a vitória, e vão ficar com inveja. Irmãos, que nós não venhamos a cair nesse erro. Vamos olhar para os tesouros do céu. Irmãos, Jesus Cristo já ensinou, nós já tivemos pregações sobre isso, que o discípulo que decide seguir a Jesus Cristo, ele precisa estar disposto a abrir mão de tudo, se for necessário, até dos seus familiares. Se for para escolher entre o Senhor Jesus Cristo, em seguir a Jesus Cristo, e se for colocado diante de você essa opção, ou você segue a Jesus Cristo, ou você segue, ou se abandona e se dedica só à sua família, o discípulo ele precisa abrir mão. Ele precisa estar disposto a deixar tudo, irmãos. Dinheiro, status, até mesmo relações familiares, se for preciso. Quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Mateus 10. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim,
não é digno de mim. Seguir, irmão, Jesus Cristo exige, irmão, priorizá-lo acima de qualquer coisa, sem reservas. E Jesus Cristo, ele fala agora sobre as recompensas ali. Quando o Filho do Homem, na regeneração, se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Há muita discussão, irmãos, teológica, sobre qual o significado exato disso, se é um significado real, direto do que o texto está dizendo, ou se é algo mais figurado. Se realmente existem esses 12 tronos, se vai ser os discípulos. Outros entendem que isso aqui é uma demonstração da igreja, que vai reinar aqui, não sobre só as 12 tribos de Israel, mas sobre todas as nações, quando vier Jesus Cristo em glória. Mas o que nós devemos guardar de ensinamento, principalmente aqui, irmãos, é sobre, primeiro, se você decide seguir a Jesus Cristo, você vai ter recompensas. Talvez até aqui. Sim. Marcos fala sobre recompensas terrenas, no mesmo texto isso. Mas em Mateus ele evidencia as recompensas eternas, irmãos. Você vai reinar com Cristo. E aqui fala sobre a recompensa para quem decidiu seguir a Jesus Cristo. E nessa decisão ele teve que abrir mão de muita coisa, irmãos. 29, todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna, irmãos. Para nós fica o ensinamento, que nossos olhos estejam voltados, irmãos, para as recompensas eternas. Que não venhamos cair no erro do jovem rico, de achar que nós somos merecedores de alguma coisa e focar apenas no que nós temos aqui, que logo, logo se desfará. Nós vamos morrer, ou se Jesus Cristo vier antes disso, irmãos. Toda essa terra aqui, ela vai ser transformada, irmãos. Tudo que nós conquistamos aqui vai ser destruído. Por mais rico ou pobre, quando nós morremos e somos sepultados, e aí, do que adiantou se você não foi salvo? Todos irão ressuscitar, irmãos. Uns para a salvação, uns para reinar com Cristo, outros para o sofrimento eterno. E por último nós temos nesse último verso, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Reflexão, irmãos, sobre essa inversão, né? Quem busca ser o primeiro agora, como o jovem rico, pode ser o último na eternidade. Já que entrega tudo, como os discípulos, receberá a grande recompensa. Aqui, irmãos, nós podemos ver nesse pequeno trecho um encorajamento, mas também um alerta. Como nós temos vivido. Naquele grande dia, irmãos, teremos muitas surpresas. Talvez muitas pessoas que achavam que seriam os primeiros, serão os últimos. E aquelas pessoas humildes que se colocaram diante do Senhor Deus, talvez serão os primeiros, irmãos. Talvez serão os primeiros. E voltando lá para o início, irmãos, a verdadeira grandeza, Cristo nos ensina que o que mais serve, esse é o maior. A lógica do reino de Deus, irmãos, ela é invertida. Do mundo aqui, você é o maior quando você conquista, quando você está acima dos outros. Jesus Cristo ensina, é o que serve. É o que serve. Por
Por isso que a mensagem do Evangelho é loucura para esse mundo, irmãos. Ela é loucura. E nós devemos olhar e aprender e utilizar as situações de nossa vida para nós amadurecermos e crescermos. Talvez até olhar para uma criança. Quando você olhar para uma criança, entender sobre o que ela pode ensinar sobre o reino dos céus, irmãos. Irmãos, diante de que lemos e refletimos nessa noite, irmãos, que você precisa guardar em seu coração, a ideia central de tudo isso, irmãos, é de que o reino dos céus, ele é dado aos que, com coração humilde e total dependência, confiam em Deus e seguem firmes, certos das bênçãos e recompensas eternas. Guarde isso em seu coração, irmãos. O reino dos céus é dado aos que, com coração humilde e total dependência, confiam em Deus e seguem firmes, certos das bênçãos e recompensas eternas. E para a gente encerrar, irmãos, nessa noite, o que é que nós podemos aplicar para a nossa vida, irmãos, diante de tudo que foi falado? Nós não podemos sair daqui, irmãos, sem que o que foi dito nesse texto fale aos nossos corações e que passo nós devemos fazer com o que aprendemos. Primeiro, irmãos, seja humilde como uma criança. Confie, se entregue, dependa da graça de Deus em sua vida diariamente. Busque alegrar o seu Pai. Também, irmãos, segundo ponto, renuncie ao que ocupa o lugar de Deus no seu coração e confie totalmente nele. Reflita sobre isso, irmãos. O que é que tem gastado mais o meu tempo, tomado mais a minha atenção, mais do que a minha vida com Deus, irmãos? Terceiro, deposite sua confiança em Deus. A riqueza pode ser um obstáculo para depender de Deus, irmãos. Contudo, o problema não é você ter dinheiro, mas é você depositar nele, no dinheiro, sua confiança e não em Deus. Confie no Senhor. Não deposite a sua confiança última na sua sabedoria, nos seus conhecimentos, nos seus cursos, nas suas posses, no tanto que você tem na sua conta, mas no Senhor, irmãos. Ele deve ser a nossa esperança. Creia na graça de Deus, irmãos. Creia na graça de Deus. Não se entra no reino confiando no que se tem ou no que se faz, mas confiando na graça de Deus. Voltaremos para aquela pergunta. O jovem perguntou: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele achou talvez que por passo a passo eu vou conquistar fazendo isso e aquilo. Quando, na verdade, é justamente reconhecendo que nós não podemos alcançar a vida eterna. Cristo é quem conquista isso por nós, irmãos. Se arrependendo, pegando a sua cruz e seguindo a Ele. Salvação é através da graça, irmãos. Pela fé em Jesus Cristo. E por último, irmãos, para a gente encerrar, reflita nisso, irmãos. Tenha sua esperança firmada na certeza da recompensa maior, irmãos. O que é isso? Deus pode nos abençoar aqui, irmãos. Mas nós não devemos tirar os olhos, irmãos, das recompensas maiores, que as que importam, irmãos, que é nos céus. O tempo que nós estamos vivendo, que nós viveremos aqui nessa terra é muito pequeno, irmãos. Os prazeres que nós podemos ter sim aqui, nós podemos desfrutar de muitas coisas boas aqui. Irmãos, lá na glória, nós iremos até esquecer, porque estar com Deus é muito melhor, irmãos. O que nós iremos desfrutar com o Senhor Deus, aqui nem se compara, irmãos. Os sofrimentos que também passamos, nem se comparam, Senhor Deus, com a glória que nós iremos desfrutar, irmãos. Então, que nessa noite, diante do que foi exposto, irmãos, nós possamos guardar isso em nossos corações. Que você saia daqui nessa noite com essas convicções, irmãos. Que esses ensinamentos que Jesus Cristo trouxe
para aquele jovem e para os seus discípulos, nós também possamos colocar em nossos corações. Não apenas como algo teórico, irmãos. A mensagem realmente isso é legal, tal. Não, irmãos. A nossa vida precisa ser transformada pelo Evangelho. E só o Evangelho pode fazer isso. Só o Santo Espírito de Deus é que poderá produzir essa transformação em vossos corações. E é nisso, Senhor Deus. Irmãos, nós iremos orar nessa noite. Feche seus olhos e reflita sobre esses ensinamentos. Ore ao Senhor Deus, fale com Ele, Senhor Deus, me ensine a ser humilde. Senhor Deus, que eu possa olhar para as crianças, como elas vivem, como elas dependem do Senhor. Que eu me entregue a Ti, Senhor. Senhor Deus, me ajuda a renunciar, Pai, as coisas que tiram o meu foco de Ti. Me ajude, Senhor Deus, a confiar plenamente em Ti, Pai. Senhor, se eu tenho depositado a minha confiança no meu dinheiro, nos meus conhecimentos, no meu emprego, Senhor, isso é bom, Senhor Deus, mas nada disso, Deus, é suficiente, Pai. Senhor Deus, que se eu porventura, Senhor Deus, esteja achando que eu conquisto por minhas capacidades a salvação, Senhor Deus, tira de mim, Deus, esse engano, Senhor Deus. Abre os meus olhos para que eu possa compreender, Deus, que a salvação é por Tua graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Por mais que eu me esforce tentando cumprir, Senhor Deus, a Tua lei, Senhor Deus, nós iremos falhar, Senhor Deus. Porque, Senhor Deus, o teto é muito alto, Senhor. Nós não somos capazes, Senhor. Nós iremos falhar, Senhor. Mas Cristo, Senhor Deus, Ele cumpriu fielmente, Senhor, por nós. E ao, Senhor Deus, olharmos para Cristo, Senhor, crermos nele, Senhor, que Ele morreu e ressuscitou dos mortos, Senhor, nós iremos ser salvos, Senhor. Senhor Deus, que se a minha esperança, Senhor Deus, estiver firmada aqui nessa terra, Senhor Deus, Senhor Deus, nos disciplina, Senhor Deus, abre nossos olhos, Pai. Abre nossos olhos. Abre o meu olho, Senhor Deus. Que eu não, Senhor Deus, venha achar, Deus, a perder tempo de minha vida achando que só se resume aqui nessa terra, Deus. As recompensas que eu porventura posso receber aqui são muito poucas, Senhor Deus, comparado ao que Tu já tem preparado, Senhor Deus, para nós nos céus. Que esta igreja, Senhor Deus, cada irmão possa refletir sobre isso, Senhor. Senhor Deus, que nossa igreja possa estar firmada, Senhor Deus, na esperança do Evangelho, Senhor. Que nós possamos, Senhor, dedicarmos a nossa vida, Senhor Deus, a propagar o Teu Evangelho, desde as criancinhas aos adultos, Senhor. Que nós não venhamos a olhar, Deus, para a nossa estrutura, para o que nós temos, Senhor Deus, mas olharmos, Senhor Deus, para Ti, Senhor. Nós podemos perder, Senhor Deus, o ar-condicionado, nós podemos perder as cadeiras, nós podemos perder até esse espaço, Senhor Deus. Nós não podemos perder a Ti, Senhor. Senhor, nós oramos já nessa noite, Pai. Igrejas que estão clamando, Senhor Deus, por pastores, pessoas que possam ensiná-los, Senhor Deus, e mostrá-los do Evangelho, Senhor Deus. Nós temos, Senhor Deus. Senhor, que não sejamos ingratos, Pai, a Ti. Não viemos cair no comodismo, Senhor Deus, achar que é bom porque eu tenho conforto, Senhor Deus. Senhor Deus, isso é tão supérfluo, Senhor Deus, isso é tão pequeno diante do que realmente importa, Pai. Que nessa noite nós possamos nos reunir, Senhor Deus, ali, possamos proclamar, Deus, a morte e ressurreição de Cristo, Senhor. Senhor Deus, porque Tu nos deixaste, Senhor Deus, essa ordem, Senhor.
Jamais esquecermos, Senhor Deus, do que virá, Senhor Deus, porque Tu prometeste, Senhor Deus, que não nos deixaria só. E prometeste, Senhor Deus, que nós iremos cear contigo, Deus, novamente. E essa esperança, Senhor Deus, que nos conforta dia após dia. Amém.